Senhores, tem algo que é certo de acontecer de tempos em tempos, é esse debate. Homem solteiro é disfuncional para a sociedade? Um homem só torna-se homem depois que casa? Precisa casar para virar homem? Vamos acompanhar esse corte aqui, porque Pablo Marçal mandou essa no Redcast, levantando essa mesma bola. Você, por acaso, já casou? Se não, só vira macho depois de aliança no dedo. Uma família. Quando eu falo família, assim, nunca peitou um casamento. Quando vocês casaram, vocês não viraram homem? Fala a verdade. É outra pegada, outra configuração. Cara, um homem que não é casado, ele é disfuncional pra sociedade. Como assim? Imagina um cara solteiro a vida inteira na sociedade. O cara não sabe o que é amar uma mulher. Mas aí se ele o for cara mal, não tem filho. se ele for um cara mal intencionado, Não, ou você mal não tá orientado das entendendo. ideias, Você não né? tá entendendo. Um cara velho, sem ter uma sei. família, ele é disfuncional pra sociedade. Ah, A sociedade... Só por quê? Deixa eu explicar. Vamos usar Tipo matemática maluco, e biologia. Esquece o resto. Uhum. Matemática e biologia. Para um povo continuar existindo, ele precisa se reproduzir a 1,9 filhos por casal. Vocês sabem disso? Sim. Você sabe que tem países que não tá chegando Japão, nem a 1 e os caras estão Itália. pagando. Sim, sim. Pra Portugal, quê? Coreia. Pra ter tal. filho. Por quê? Porque se entrar geração, mais geração, mais geração, sem a reprodução a 1,9, aquela nação vai deixar de existir. Concordo. Entendeu ou não? Concordo. Um cara solteiro pra sempre, ele é disfuncional para a sociedade. O acúmulo de patrimônio não tá na mentalidade de um cara solteiro, tá no cara casado, pra proteger a família dele. Concordo. O cara solteiro só quer zoar, quer pegar as meninas, quer fazer doideira, quer curtir a vida. O cara casado, ele precisa proteger os seus, tá ligado ou não? Uhum. Um cara casado tem quem defender, amigo. Um cara casado é um bicho, ele vai pra cima pra defender a prole dele, ele vai pra cima pra defender a esposa. É isso que tá faltando nesse país, tá faltando homem, irmão. 30 anos atrás, a pegada em saia, medida em pressão, em libras, assim, ó. Apertava a mão dos caras, os caras tinham aperto de homem, mano. Eu já respondi a esse argumento algumas vezes de idealizar a ideia de que o casamento é um rito de passagem para tornar os homens mais homens. Eu não vou entrar aqui muito nos pormenores do Pablo Marçal porque eu não entendi que o argumento foi construído ali. Ele simplesmente colocou a ideia de que você deveria casar para proteger uma civilização ou para dar continuidade à civilização. As pessoas têm que casar baseados nas demandas da sua vida e não com uma ideia de que você está fazendo filhos por patriotismo, para salvar parte do mundo que está em ruínas ou algo assim. Você não consegue convencer alguém a se casar baseado nesse tipo de provocação. Você convence alguém a voltar a se casar quando você torna o casamento viável de novo. É nesse ponto que o Pablo se perde um pouco na sua linha de raciocínio. Se a sociedade está caminhando para cada vez mais pessoas serem críticas ao casamento, isso é um sintoma. É um sintoma de que algo dentro do casamento está tornando ele, o casamento, disfuncional. Então não é o solteiro que é disfuncional porque não casou. É o casamento que tornou ser disfuncional. Se existir uma vantagem prática de se casar, as pessoas naturalmente vão fazer isso. Você não precisa provocar o orgulho de um homem, dizer que ele é menos ou mais porque ele tem ou não uma aliança no dedo, tem uma mulher para dar a vida ou algo assim. Um problema é que vários elementos hoje corroeram o casamento. Não só o avanço de leis anti-casamento que prejudicam o convívio do casal, colocando basicamente uma guerra entre os sexos dentro da instituição do matrimônio. Um discurso cultural e progressista desmantelando a ideia de monogamia, por exemplo. E o terceiro e principal fator, na minha opinião, que desincentiva as pessoas a casarem, que é o econômico. Não tem homem provedor porque não tem como prover. Simples assim. O custo de vida aumentou e a renda caiu das pessoas. Então, o homem que entrar numa configuração tradicional de casamento, ele vai ter que acabar modernizando esse mesmo casamento para mantê-lo de pé. Hoje, os homens estão demorando a qualificarem-se financeiramente para conseguir ser apto a fazer esse papel de homem conservador. Crises financeiras e instabilidade econômica desincentivam a criação de famílias. Então, muitos homens evitam a ideia de casamento, mulher e filhos porque a solteirice cabe no bolso. Por que muitos casais adiam a ideia de ter filhos muito cedo, por exemplo? Por esse mesmo motivo. O casal pensa em dar uma vida confortável para o filho, então adia a maternidade e a paternidade até ter o suficiente financeiramente para bancar um colégio particular, uma aula de natação aqui e ali. O casal até pensa em ter filhos, mas quando ele coloca na ponta do lápis casa própria, carro, médico, escola privada, e ele pensa, acho melhor agora não. Então não adianta apontar o dedo na cara do homem solteiro e dizer que ele é menos homem porque ele tá na bebedeira ou algo assim, que isso não é verdade. Boa parte dos homens solteiros sequer estão nessa esbórnia aí. Inclusive, segue matéria aqui. Finanças é um dos principais motivos de divórcio. Para mulheres casadas, a falta de dinheiro ou controle financeiro total por parte do parceiro ocupa um dos maiores motivos de brigas entre casais.
mais até do que ciúmes ou divisão de tarefas domésticas, é o que aponta um estudo do SPC Brasil. Já uma pesquisa do IBGE de 2018 mostra que o problema financeiro é a causa de quase 60% dos divórcios no Brasil. E segundo a mesma matéria, existe uma série de dilemas financeiros que um casal pode enfrentar. Entre alguns mais comuns estão a desigualdade de renda, dívidas acumuladas e dificuldade de estabelecer metas financeiras. Além disso, gastos impulsivos, falta de planejamento e etc. acabam tornando a pressão do divórcio cada vez mais comum. E segundo uma advogada especialista em planejamento patrimonial, a diferença de prioridade financeira, ou seja, quando os parceiros possuem perspectivas diferentes sobre como gastar, economizar e investir, é a principal causa de separações por finanças. Então, senhores, envergonhamento e apontar o dedo na cara do homem comum que ainda não tem filhos ou adia a paternidade como sendo mais criança ou moleque não vai mudar a realidade prática. A média salarial do Brasil é de R$ 2.500 a R$ 3.000 nos grandes centros, sendo que 1/3 disso você já morre em um aluguel. Então, para o homem acabar tendo que prover, ele vai ter que dividir inevitavelmente essa provisão com uma mulher, ou seja, modernizar o seu relacionamento para ambos juntos, mesmo com uma paternidade e maternidade tardia, construir o sonho da família. Isso quando não passa de um filho, já que os custos são cada vez mais altos de se manter uma criança nos grandes centros, cidades e o custo de vida cada vez mais alto. Eu não estou dando uma de materialista aqui dizendo que a única motivação das pessoas terem filhos deve ser o dinheiro. Mas hoje, para você começar a ganhar o mínimo, você precisa de tempo para se qualificar mais. O que antes você ganhava com o ensino médio, agora, talvez com uma pós-graduação, você comece a ganhar, porque o mercado de trabalho está, de modo geral, saturado. Essas são realidades que provam que o adiamento da família acaba sendo uma visão racionalizante de um casal moderno hoje em dia, daquele que acaba incorporando um planejamento familiar para pensar depois em ter filho. Então essa realidade é fatídica, tanto que essa é a geração que mais tem tempo de vida de estudo, por exemplo, estendendo o ensino médio para uma faculdade, da faculdade para a graduação, mestrado, para começar a se qualificar e ter um salário para começar a esbanjar um pouco mais e pensar em expandir família. Então não é pessimismo, vitimismo, é apenas realidade. O que vai se fazer com ela, aí cada um faz da sua escolha. Quer ver essa realidade mudar? Tira o estado do casamento e coloca dinheiro no bolso dos caras. Rapidinho eles pensam, acho que agora dá. Qualquer solução fora disso é apenas paliativa. Mas eu quero saber a opinião dos senhores. O que vocês acham que mais desincentiva o homem a casar? Faz sentido essa tese econômica, a do dinheiro, e também das leis prejudicando a estabilidade da instituição do matrimônio? Coloca nos comentários aí, sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Até, senhores.